Tem um delayzinho. Não tem problema. Boa noite, pessoal. Hoje vamos ter um bate-papo muito bacana com a Luciana Seluc, tá? Esse bate-papo do que a gente tá com o nosso programa de mentoring aqui, né, o primeiro, e surgiu, né, a gente conversando com os nossos mentorados e surgiu um dos temas que o pessoal pediu para a gente trazer algum especialista, né? Foi o tema o futuro do trabalho, tá? E a gente aqui do PMI Sergipe está muito grato por Luciana ter aceito o convite. Primeiramente, eu queria te agradecer, Luciana, a estar participando aqui com a gente, tá? Desse primeiro bate-papo que a gente está tendo. A gente vai ter diversos bate-papos ao longo ainda do ano. E eu queria primeiro que você se apresentasse. Quem é a Luciana, tá? Pra gente. Olá, pessoal, boa noite. Todos me escutam? Sinalizem, por favor, caso não estejam ouvindo. Eu sou Luciana Seluc, sou aqui da região do Sudeste, estou em Indaiatuba, perto de Campinas, São Paulo. Sou engenheira, gerente de projetos. A minha vida toda fiquei dentro da indústria e agora estou direcionando a minha carreira para a área mais comportamental, com treinamentos, desenvolvimento de pessoas, aconselhamento de carreiras e tudo mais. Tive o prazer de falar com o Manuel esses dias, com o pessoal de Sergipe, e eu fico sempre muito feliz porque eu disse para ele, eu morei no Nordeste muito tempo, eu morei em Salvador 10 anos, e foi uma experiência maravilhosa. Ok, Sergipe não é o mesmo, não é o mesmo estado, mas não está no mesmo estado, mas o povo nordestino é fantástico. Então é sempre muito bom estar perto desse pessoal e trocar experiência. E estar perto do pessoal do PMI que, poxa, tá no sangue, né? Eu fui voluntária do PMI por quase 10 anos, de 2010 até o ano passado. Então, eu entendo bastante o mundo de vocês, sei o que é o PMI e tenho um prazer imenso de estar dentro dessa comunidade dividindo conhecimento. Então, hoje é um prazer estar aqui com vocês, a gente vai falar sobre o futuro do trabalho. A ideia é começar, assim, pontuando algumas coisas. Eu vou falar algumas palavrinhas, gostaria que vocês tomassem nota dessas palavras para não esquecer, nota no papel, nota no computador, no celular, onde for, no post-it, para não esquecer, porque vai fazer diferença para vocês, eu acredito. E aí, no final, assim, da metade para o final, a gente vai fazer um bate-papo, onde vocês vão ter a oportunidade de conversar mesmo, trocar experiência e fazer perguntas. Posso começar? Excelente. Eu queria só pedir para o pessoal, tá? Quem tiver perguntas, estiver acompanhando, mande no chat que a gente vai passando aqui para a Luciana, tá? Eu vou colocar a apresentação aqui, tá, Luciana, para você iniciar. Por favor. Pronto. Eu vou tirar o meu, tá? Mas vou estar acompanhando aqui, tá? Fique à vontade. Tá. Qualquer coisa você me corta e a gente reestrutura aqui. Bom, então, futuro do trabalho. Muito se fala sobre o futuro do trabalho. Na verdade, é uma grande incógnita, né? Quem disser que sabe o que vai ser e como vai ser, acredite, essa pessoa é um grande mentiroso. A gente não sabe o que vai ser, mas a gente tem ideia por conta de tendências, por conta de pesquisas feitas, pesquisas científicas feitas. Então, a gente tem ideia, a gente analisa o cenário econômico, a gente analisa as organizações, e então a gente cria algumas tendências. Então, a gente não sabe exatamente. Na verdade, você e eu, talvez a gente, daqui a 5 anos, a gente exerça uma atividade que não exista ainda. É a grande chance. Tenta lembrar, há 5 anos atrás, será que tinha Uber há 5 anos atrás? Quanto tempo a gente tem Uber? Eu não acho que há 5 anos atrás a gente tinha, pelo menos eu não me recordo. É um aplicativo
extremamente novo, onde tem pessoas ali que estão trabalhando, ganhando seu ganha-pão, né? Estão ganhando a sua vida, e elas não são nem CLT, nem PJ, né? Elas estão ali descobrindo algo e que provavelmente vai mudar com o tempo, inclusive em questões de leis trabalhistas e tal, né? Então, existe uma grande chance da gente, em 5 anos, estar fazendo algo que ainda não foi criado, de tão rápido que as coisas estão mudando. Isso pode causar ansiedade, medo, angústia, porque eu, ser humano, talvez não consiga acompanhar a velocidade dessa mudança, porque as informações são muitas e eu, às vezes, não consigo estar, assim, acompanhar tudo isso, eu não consigo estar atualizado de tudo que está acontecendo. Isso traz medo, traz insegurança, as organizações estão mudando, principalmente agora nesse momento de pandemia, está tudo mudando, tudo diferente, pessoas que nunca trabalharam com home office agora estão trabalhando com home office, alguns voltam para as organizações, outros não voltam mais para as organizações, ficam em home office ainda. Eu, na minha opinião, gosto muito, mas tem gente que não gosta. Todas essas mudanças trazem incerteza, e incerteza traz angústia e medo, tá? Mas a gente tem tendências baseadas em algumas pesquisas, e é isso que eu vou dividir com vocês. E essas tendências nos ajudam a acalmar um pouquinho, porque elas mostram um direcional, elas mostram um caminho. E a hora que eu sei para onde olhar, fica mais fácil, porque daí, mesmo que eu não saiba qual é a função que eu vou exercer daqui a 5 anos, qual é o trabalho que eu vou exercer, qual é a atividade que eu vou atuar, em qual atividade eu vou atuar, eu sei pelo menos quais são as competências que o mercado quer que eu tenha. Isso me ajuda, porque eu me preparo para isso. Tá? E é isso que eu quero que vocês guardem bem forte na mente e no coração, porque é um preparo que tem que ser feito. Gente, eu estou aqui em casa, minha cachorrinha late às vezes, e ela está latindo agora. Espero que ela pare logo. Eu vou continuar falando aqui, se atrapalhar muito, daí eu fecho a porta. Façam um sinal se estiver atrapalhando muito o latido dela. Eu vou falar, então, agora algumas palavras. E eu quero que vocês anotem essas palavras. Na verdade, para ficar mais fácil a memorização, eu vou falar 3 As, 1 D e 1 P. 3 As, 1 D e 1 P. Guarda isso na cabeça, guarda em algum lugar. Tira... Apesar que não precisa printar a tela, porque eu vou mandar a apresentação para o Manuel e ele divide com vocês, tá? Mas guarda isso. O primeiro A que vocês não podem esquecer para o futuro da vida profissional. Autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quais são os meus valores como pessoa, eu preciso entender como eu me insiro dentro da sociedade, quais são os meus objetivos, o que eu quero para mim. Eu preciso ter autoconhecimento. Então, essa é a primeira coisa. Para o desenvolvimento da vida profissional, seja a era que for, autoconhecimento é a palavra número 1. A segunda palavra, autonomia. Quando a gente pensa em futuro do trabalho, a gente pensa em organizações mais flat, com menos lideranças. As lideranças vão existir? Vão. Mas é esperado que os colaboradores que estejam ali, as pessoas que estejam trabalhando dentro de uma organização, ou inserida na organização, ou prestando serviço para ela, é esperado que essas pessoas tenham autonomia, ou seja, que elas consigam exercer as suas atividades como se elas fossem donas daquele negócio, como se aquele é o filho dela. Eu não preciso de um chefe. Eu até tenho o meu gestor, porque em alguns momentos a figura do gestor ela vai precisar existir, é normal dentro da gestão de um projeto qualquer,
mas é mais flat, eu tenho que ser mais dono da minha ação, eu tenho que ser mais dono da minha vida profissional, eu tenho que ser mais dono do meu projeto. Então, é esperado profissionais mais donos de si, mais autônomos, né? Autônomos no sentido de liderar, da autogestão, né? Da autoliderança, vamos dizer assim. Essa seria o nosso segundo A. O terceiro A, adaptabilidade. Em um mundo de transformação rápida, tudo que nós precisamos ter é adaptabilidade, flexibilidade, resiliência, tudo isso está dentro dessa palavra. A gente precisa estar aberto às mudanças. O ser humano normalmente tem dificuldade com mudança, na média, tá? Algumas pessoas menos, outras mais, mas na média a gente tem, nós seres humanos, nós temos dificuldade com a mudança, porque tira a gente da zona de conforto. Toda vez que tem uma mudança, eu tenho que me preparar para algo novo, tira da zona de conforto, traz medo, traz ansiedade. Então, é algo que a gente não gosta. Porém, a gente vai ter que começar a se acostumar com isso, porque vai ser algo frequente na nossa vida daqui para frente. As coisas vão mudar, as organizações vão mudar, a forma de trabalho vai ser modificada, talvez formas de gestão também, formas de liderança, tudo isso vai mudar. E se eu estiver muito fechado, se eu estiver muito resistente, eu vou sofrer com isso. Vai ser mais complicado. Então, a adaptabilidade é outra palavra do segredo do futuro do trabalho. A próxima palavra, lembra? Eram 3 As, um D e um P. O D é o desenvolvimento contínuo. Antigamente, quem é mais velho vai conseguir lembrar do que eu estou falando? Há um tempo atrás, se você fizesse faculdade, era suficiente. Era suficiente porque as coisas não mudavam muito rápido e o mercado não era tão exigente assim e tal. Se você fizesse faculdade, era suficiente. Depois, não bastava mais fazer faculdade. Você tinha que fazer ou uma pós-graduação, ou um mestrado, algum outro curso de especialização, alguma coisa você tinha que fazer, porque a faculdade já não bastava. Hoje em dia, as coisas mudam tão rápido que você sai da faculdade ultrapassado já, porque a tecnologia está sendo modificada com muita rapidez. Dizem, inclusive, que os analfabetos dos nossos tempos são as pessoas que não sabem mexer em tecnologia, né? Os analfabetos digitais são os novos analfabetos do nosso momento, da nova era, né? Por isso que a gente tem que estar desenvolvendo sempre. Agora, isso é angustiante, porque a quantidade de informação é imensa. Então, o que eu vou estudar, né? Eu tenho milhões de coisas para estudar. O que faz sentido para eu estudar? Por isso que eu preciso, lá na frente, eu coloquei o primeiro slide como autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu quero. Quando eu sei essas coisas, fica mais fácil eu dizer para mim mesma, isso eu estudo e isso aqui eu não estudo, porque não vai dar tempo, eu não vou conseguir estudar tudo. Quem quiser estudar tudo que aparece pela frente vai ficar ansioso. Você pode, de uma forma superficial, entender de muitas coisas, mas algumas coisas a gente vai ter que ir mais profundo e a gente vai ter que escolher. E isso está muito ligado ao nosso autoconhecimento, né? E a gente tem que entender que, a partir de agora, a gente não pode mais parar de estudar. Para o resto da vida. É literalmente um desenvolvimento contínuo. Se você parou de estudar alguma coisa agora, já comece a pensar qual é o seu próximo curso. Você não precisa ficar pagando curso, né? Eu falo porque os cursos são caros. E, às vezes, eles não dão o retorno que a gente gostaria que eles dessem. Mas tem uma quantidade de informação imensa disponível de forma gratuita.
né? Entra na internet, entra no YouTube, livros, você consegue baixar livros, você consegue ter acesso a pesquisas científicas, você consegue ter acesso a palestras, você consegue ter acesso a talks. É possível desenvolver-se hoje em dia sem gastar dinheiro. Eu, pessoalmente, eu só me inscrevo em algum local para eu ter, eu pagar um curso quando eu quero a certificação daquele lugar. Por exemplo, eu tenho a certificação do PMI desde 2010. Se é meu objetivo ter a certificação do PMI, aí sim eu vou fazer as coisas de acordo e vou me inscrever nos cursos que eu preciso para que eu tire essa certificação. Agora, se a certificação, sei lá, Black Belt, eu tenho também, mas se o Six Sigma Black Belt não faz sentido para mim, por que eu vou pagar por isso? Entendeu? Eu posso estudar Six Sigma pela internet. Eu posso saber o que é Six Sigma através de um curso no YouTube. Eu não preciso gastar dinheiro. Isso que eu estou dizendo. A gente pode focar as nossas energias no que realmente traz benefício e não deixar de estudar outras coisas, porque tem um tanto de coisa gratuita por aí. Desenvolvimento contínuo é fundamental e algo que realmente a gente vai ter que fazer para o resto da vida. Então, se tem alguém aqui hoje que acredita que vai ter algum momento da vida que você vai dar uma relaxadinha e parar de estudar, eu já falo para você, olha, trabalha isso, não vai ser assim. O mercado de trabalho vai exigir que você e eu, que a gente esteja sempre estudando algo novo, que a gente sempre esteja atento estudando algo novo. Por fim, a última palavra, lembra? 3 As, 1 Ds e 1 P. Projetos. O trabalho do futuro serão trabalhos feitos através de projetos. Muito provavelmente, ninguém pode afirmar isso ainda, mas é uma tendência. Muito provavelmente, o regime CLT não vai existir. Pode ser que até exista, mas vai ser numa escala menor. As pessoas, existe uma grande chance das pessoas serem chamadas para trabalhar em projetos ou em fases do projeto. Então, entender sobre projetos, saber o que é a gestão de projetos, como é que ela é feita, como é que eu lido com pessoas, como é que eu faço gestão de pessoas, se eu faço a gestão ágil, se eu faço a gestão mais tradicional, não importa, mas entender o que está acontecendo, como é que eu faço tudo isso, é fundamental, porque todos nós vamos trabalhar com projetos daqui para frente. Mesmo aqueles que falam, não gosto disso, vai. Mesmo que seja numa fase de um projeto ou não. Então, é uma tendência muito grande. Agora, em termos de competências, primeira coisa, eu vou falar bastante agora nos próximos 2 slides sobre competências comportamentais. Mas, em momento algum, por favor, não me entendam errado, em momento algum eu vou dizer que as competências técnicas não são importantes. Nós somos, a nossa qualificação técnica, ela é mandatória. Então, tudo que eu vou falar daqui para frente, nos próximos slides, eu estou entendendo que, tecnicamente, nós já somos bons. Então, eu já sou uma boa técnica, eu já sou uma boa engenheira, eu já sou um bom profissional de TI, ou seja o que for, e agora eu vou entender o que o mercado quer de mim, além das minhas competências técnicas. E não é só o mercado, tá? Eu vou dizer para vocês quem é que está falando sobre isso. Então, vamos lá. Aqui, 10 habilidades para o futuro do trabalho. Não é Luciana Selucchi que fala. São 3 locais que falam sobre isso. E aqui eu vou só pontuar. Se você quiser mais detalhe, entra aqui no meu blog, nesse texto, O Futuro do Trabalho e Inteligência Emocional. Lá você tem todas as informações, inclusive para cada um desses pontos, você tem o link do material.
o link da pesquisa. Então, dá para você entrar no link, baixar o PDF, ler a pesquisa, entender realmente o que está sendo falado e entrar nos detalhes, tá? Mas aqui, como a gente não tem muito tempo, eu simplesmente vou falar, olha, o PMI na pesquisa dele de 2019, no Pulse of Perfection, eu não sei se vocês sabem, todo ano o PMI faz uma pesquisa chamada Pulse of Perfection. Por exemplo, em 2015, se eu não me engano, o PMI falava sobre a gestão ágil. Depois vocês busquem, faz um search aí, uma busca no Google. Pulse of Perfection 2015, PMI, é gratuito, dá para baixar um PDF, o PMI disponibiliza de forma gratuita. Se você olhar lá, se eu não me engano, fala sobre gestão ágil. Em 2015, o PMI já falava sobre isso. E em cada ano tem um tema. Cada ano o PMI tem um tema. Eu confesso para vocês que eu não sei, não lembro o tema deste ano. Mas o tema do ano passado falava sobre o futuro do trabalho. Então, entra lá no meu blog, pega o link e baixa o PDF do PMI, tá? E o PMI vai falar essa essência. Tem um outro texto, também nesse mesmo, uma outra pesquisa, também nesse mesmo texto do meu blog, que fala sobre The Future of Jobs, que é do Fórum Econômico Mundial de 2018. Também tem o link lá, também dá para você entrar, baixar o PDF, entender tudo que eles falam, com bastante detalhes. Onde eles dizem qual é a cara do profissional. E, por fim, nesse mesmo texto, tem lá o link de uma outra pessoa falando que é da indústria automotiva. Eu fiz questão de trazer o lado da indústria automotiva, porque eu sou da indústria automotiva. E a Paula Braga, ela comenta que o tema do texto dela é Bem-vindo à Era Digital, a era mais humana das eras. Então, essas três pesquisas que estão nesse texto, que você pode depois dar uma olhada, as três falam a mesma coisa. E o que elas falam? Basicamente, elas falam, você tem que ter a parte técnica. Pronto, mandatório. Fora a parte técnica, você tem que ter a sua inteligência emocional desenvolvida. Você tem que conseguir gerir pessoas. Precisa trabalhar de forma colaborativa. Precisa ter habilidades de negociação. Flexibilidade. Tem que ter a competência para coordenar atividades e pessoas. Precisa ser um profissional criativo. Tem que ter um pensamento crítico, ou seja, eu analiso as situações e os problemas do meu trabalho de forma um pouquinho mais profunda, não tão superficial. Eu preciso aprofundar, eu preciso fazer comparações, eu tenho que ter um pensamento crítico. Eu, profissional, preciso ter condições de solucionar problemas e tomar decisões. Eu tenho que ter, lembra da palavra autonomia, lá em cima que a gente comentou? Eu, como um profissional mais autônomo, onde o meu líder ele está perto de mim, mas ele me passa a responsabilidade de decidir, eu tenho que ter condições de tomar decisões sem precisar ficar toda hora indo lá com o meu gestor. É claro que tem organizações ainda que vivem no século passado. A gente sabe que tem organizações onde os gestores não são líderes, eles são chefes, mas estamos em um momento de transformação, tudo tende a mudar. E a tendência é essa. A tendência é essa. A tendência é o mercado do trabalho comprovado através de pesquisas que o PMI fez, através da pesquisa que o Fórum Econômico fez e que o pessoal da indústria automotiva também fez, mostra a tendência de que precisamos de pessoas mais humanas, pessoas que têm as habilidades comportamentais mais desenvolvidas. Não basta ser técnico hoje em dia. A gente precisa ter habilidades comportamentais desenvolvidas. É isso que o mercado lá na frente vai precisar. É isso que o mercado lá na frente, ou hoje mesmo, já pede. É isso, gente. E por quê? Pegando o gancho no que a Paula Braga falou, né? A era digital, a era mais humana das eras. Por quê? Simples. Porque o robô não consegue fazer tudo que a gente faz.
ele consegue fazer muita coisa. O robô é mais rápido do que nós. Um robô, ele consegue armazenar, talvez, mais informação do que a gente consegue na nossa cabeça, penso eu. Mas um robô não consegue ser empático. Um robô não consegue persuadir pessoas. Não consegue ser criativo, não consegue ser original, não consegue ser um sociável, não consegue tomar decisões, a não ser que eu, ser humano, diga para ele o que ele tem que fazer. Um robô não consegue ter pensamento crítico, a não ser que eu, ser humano, diga para ele o que ele tem que decidir. Um robô não consegue se comunicar de forma assertiva e engajadora, a não ser que eu, ser humano, diga para ele como ele faz. Então, se nós, profissionais, entendermos que a partir de agora tudo é digital, que os robôs estão entrando na nossa vida e vão entrar cada vez mais, e que a única forma da gente competir com um robô é simplesmente sendo humano, ser humano, nós precisamos ser humanos para competir com robôs. É a única maneira. E a gente, para ser humano, a gente, no mercado de trabalho, a gente tem que desenvolver tudo isso aqui. Parece, num primeiro momento, algo louco. Como é que eu desenvolvo tudo isso aqui de um dia para a noite? Não se desenvolve de um dia para a noite. É desenvolvimento contínuo, é aprendizado contínuo. Eu costumo dizer que inteligência emocional e as competências comportamentais é igual melhoria contínua, é algo para a vida. Mas a gente pode traçar planos de pequeno, médio e longo prazo para a nossa carreira e para o nosso desenvolvimento pessoal, aonde a gente traça objetivos e metas e aonde a gente vai medindo o nosso desenvolvimento das competências comportamentais. Não é de uma hora para outra. Não é igual estudar para certificação ágil, você passa um final de semana, estudou para certificação ágil, tirou a certificação, pronto, acabou, você é um gestor capaz de fazer gestão ágil. Não é isso, não existe certificação para competências comportamentais. Existem treinamentos, existem livros, existem pessoas que podem nos instruir e nos ajudar, e existe a nossa vontade de desejar ser melhor a cada dia. Mas a gente consegue traçar. Então, lembrem, nós estamos vivendo e vamos viver cada vez mais uma era digital. E a única forma da gente competir nessa era digital, além de sermos bons técnicos, a gente tem que ser boa gente, um bom ser humano. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, e agora a gente vai para a parte do bate-papo, onde vocês podem perguntar o que desejarem, e eu espero conseguir todas as respostas a contento. Vamos lá, Manuel? Oi, tá me ouvindo, Luciana? Agora sim. Excelente, tá? Excelente. Eu tiro o meu slide e o que eu faço? Eu posso remover aqui. Pode remover? Tá bom. Depois eu mando essa apresentação para você e dividir para o pessoal, tá? Pronto. Já removi, tá? Muito bom esse tema, bastante atual, tá, Luciana? Eu queria fazer uma pergunta, tá? Como se preparar, né, para o futuro do trabalho, Luciana? Como eu disse, eu comecei falando que é muito importante que a gente se conheça, né? O autoconhecimento. Então, o primeiro passo é o que você é, o que você quer, para que linha você vai. A vida muda, a gente muda com o passar do tempo. Eu, por exemplo, me formei engenheira, trabalhei na indústria por muitos anos e hoje não atuo mais como engenheira e acredito
que estou construindo um caminho diferente e um caminho que será muito bom para mim. Então, primeiro a gente precisa se conhecer e saber o que a gente quer. No momento que a gente sabe isso, a gente começa a entender quais são as estratégias para chegar no nosso objetivo, quais são os cursos que fazem sentido, quais são os caminhos que eu tenho que seguir, quais são as organizações que eu desejo trabalhar, porque às vezes não são em todas, né? De repente, a atividade que eu quero exercer não está disponível em todas as organizações. Então, qual é a organização que eu vou querer trabalhar? Qual é a atividade? O que é esperado que eu saiba para aquilo? Sempre entendendo que a gente tem que estar bastante aberto, porque as coisas mudam rápido. Então, a gente tem que estar realmente se adaptando e aberto a possíveis mudanças. Mas a gente tem que fazer um planinho, sim, senão a gente fica muito perdido e ansioso, né? Por isso que estabelecer metas de pequeno, médio e curto prazo, médio e longo prazo, valem a pena, porque as pequenas você vai trazendo para o seu dia a dia, né? E no horizonte do médio e do longo prazo, você vai analisando a tendência do mercado e vendo se aquilo continua fazendo sentido. Porque se não fizer sentido, você muda. As metas de longo prazo você muda e redireciona, né? Mas tem que fazer plano, não tem jeito, somos gestores de projetos, a gente vive dessa forma. Tudo que o PMI ensina para a gente, tudo que o PMBOK ensina para a gente é fazer planejamento, né? Então, a gente precisa planejar a nossa vida também. Não adianta a gente planejar as empresas e não planejar a nossa vida, né, Luciana? Exatamente. Não adianta planejar projeto para os outros se a gente não consegue planejar os nossos, né? Exatamente. Eu vou uma perguntinha aqui da Márcia Lopes. Luciana, qual é a habilidade que podemos começar o processo de autoconhecimento? Qual habilidade? A habilidade, eu acho que a gente se analisar, fazer autoanálise, o que é algo difícil, dolorido, e às vezes a gente consegue sozinho, às vezes não, às vezes a gente precisa da ajuda de profissionais para isso. Eu, por exemplo, já faz um tempo, eu preciso até retornar, mas na época que eu morei em Salvador, inclusive, eu fiz 5 anos de análise, e depois aqui em Indaiatuba fiz 2 anos de terapia comportamental, e acho que vale a pena, eu indico para as pessoas essa parte do autoconhecimento, dá para a gente fazer sozinho, eu vou dar uma dicasinha de como a gente faz, mas às vezes é importante ter pessoas junto para ajudar a gente a abrir mais a cabeça e crescer, talvez até de uma forma mais rápida, desenvolver de uma forma mais rápida, mas eu penso que a reflexão, né, de você olhar para dentro, parar de olhar muito para o que está no outro ou para o que está no mundo, mas começar a olhar mais para você. Né? Eu acho que é essa habilidade, né? Essa habilidade, a habilidade de você olhar para si mesmo, de olhar para se autoanalisar, né? Quer a diquinha agora ou deixo para depois? Eu tenho até um caso meu, né? Também. Geralmente eu planejo o meu ano, né? No começo do ano eu replanejo e tenho minhas metas. E geralmente eu faço uma SWOT pessoal. Ótimo. É o mais difícil é você conseguir se analisar. Esse autoconhecimento é muito difícil, é bem complicado fazer mesmo. É a parte mais difícil que eu acho, realmente. É super complicado, até porque em alguns momentos, como é profundo, é um processo profundo de conhecimento mesmo. Às vezes dói, né? Às vezes a gente encontra, eu costumo dizer que a gente não é tão legal e bonito quanto a gente pensa que a gente é. Quando a gente vai vendo que a gente não é tão legal assim, que a gente tem um monte de coisa para melhorar como ser humano, né? Isso é dolorido, a gente assumir que precisamos melhorar em alguns aspectos é um processo dolorido. A dica que eu dou para você, Manuel, e para todos, é uma dica super simples, mas ela funciona. E só que ela precisa de constância. Você ter um pequeno diário, aonde você, no final do seu dia, você para um pouquinho, 5 minutinhos, 10 minutinhos, o tempo que você achar que é necessário, para um pouquinho, analise o seu dia. O que deu certo no seu dia?
O que você fez que deu muito legal? Porque alguma coisa você fez no dia que deu muito certo. E aí, você analisa o que aconteceu ali nas circunstâncias, quais foram as suas emoções ali, o que você sentiu, né? Você sentiu alegria, tristeza, raiva? O que foi que você sentiu ali e que te ajudou a fazer aquela atividade ou a conversar com aquela pessoa de forma legal e o resultado foi super bom? Porque o que dá certo, Manuel, a gente tem que repetir, concorda? Deu certo, a gente repete, tá dando certo, a gente repete, porque eu vou reforçando as minhas qualidades. E a mesma coisa eu faço para o outro lado. Eu analiso o meu dia e falo, poxa, o que não deu muito certo? Hoje eu fui numa reunião e, de repente, eu perdi a paciência com alguém nessa reunião. O cara falou alguma coisa ali, eu fiquei incomodado e perdi a paciência e a reunião se perdeu. Quantos de nós já não perdemos reuniões porque a gente fica irritado e dá vontade de mandar alguém plantar batatas, né? Eu preciso analisar o que eu senti ali, o que me fez ficar nervoso. Por que eu fiquei nervoso? Foi alguma coisa que alguém me fez? Foi algum gatilho mental que eu tive? Que às vezes foi algum perfume que eu senti? Porque às vezes eu sinto algo que não. Alguém passou um perfume que eu não gosto, a pessoa não tem nada a ver, mas me remete a uma experiência muito ruim e faz com que eu tenha uma reação, um impulso muito negativo. Então, eu preciso entender qual é o gatilho mental, por que eu reagi mal, como é que eu participei, qual é a minha responsabilidade. Porque quando existe um problema, normalmente a gente tem a tendência de colocar a culpa no outro, né? Ah, foi o outro fez isso, o outro me incomodou, o outro falou uma palavrinha que eu não gostei, então a culpa é do outro. E não necessariamente, a gente participa. Seja a relação humana que for, a gente participa, porque as relações humanas, elas são uma troca. Então, nós temos responsabilidade. Eu preciso identificar como é que eu participei do evento, o que eu fiz de errado e o que eu posso melhorar. Porque daí eu começo a prestar atenção no meu dia a dia e falo, olha, poxa, no outro dia aconteceu isso e eu fiquei nervoso e atrapalhei tudo. Então, hoje, eu vou tentar ficar atento e eu não vou repetir. Eu repito coisas boas e as coisas ruins eu tento não repetir. Porque se elas estão me atrapalhando, eu tenho que crescer, eu preciso amadurecer emocionalmente falando, né? E encontrar alternativas. E a gente pode fazer isso sozinho. Eventualmente, a gente precisa da ajuda, às vezes até de um profissional, como um psicólogo, coisa assim, né? Mas dá para a gente começar sozinho, dá para começar sozinha. Eu indico esse diáriozinho, no finalzinho do dia, uma pequena análise, coisa de 5, 10 minutinhos, não vai gastar, não vai atrapalhar a vida de ninguém, não vai tirar o sono, mas vai ajudar nesse desenvolvimento comportamental. Vai sim. Excelente dica. Já vou começar a utilizar. Devo deixar meu caderninho aqui comigo. Aí depois me conta. Mas veja a longo prazo, a médio e longo prazo. O resultado. E a gente vem a gente focando no futuro do trabalho. Como perceber essas mudanças de mercado? Tem que ficar bastante atento. Eu valorizo muito o trabalho voluntário. Eu falei, né, que eu fiz quase 10 anos, eu comecei em 2010 em Salvador, no PMI, terminei o ano passado, mas eu não deixei de fazer trabalho voluntário, eu continuo fazendo trabalho voluntário, só que numa outra organização voltada mais para a parte de gestão também, mas para uma parte mais social. Então, é só por isso, mas eu continuo fazendo trabalho voluntário, eu acho isso fantástico. E esses ambientes onde tem pessoas muito diversas, pessoas de experiências completamente diferentes, onde troca informação, como a gente está fazendo agora, né? Ou num bate-papo, numa palestra, num seminário, num congresso. Esses ambientes ajudam a gente a saber o que está acontecendo no mundo. O que as pessoas estão falando? Então, nada melhor do que estar no meio de gente que troca experiência, que troca conhecimento. Então, se você quer saber o que está acontecendo no mundo, fica perto de gente que fala sobre ideias, né? Fica do lado de gente que fala sobre ideias. Pode ser o PMI, pode ser qualquer outra instituição, mas fica do lado de gente que conversa sobre ideias. E aí você vai estar
pelo menos tendo um bom direcional do que o mundo fala, né? Do que eles estão falando, do que você precisa entender e saber. É a dica. Fica perto de gente que não fale sobre pessoas, fale sobre ideias. Fica perto desse pessoal. Perfeito. E o PMI, ele tem até esse network muito forte, né? Eu tenho também, desde 2013, que eu sou voluntário, né? Comecei voluntário no projeto social, depois eu fui diretor de parcerias e alianças, hoje estou como presidente. Olha que legal. E é bacana, muito bom fora todo o conhecimento que você traz, essa bagagem que você também vai aplicando nos projetos, né? Porque a gente está falando do PMI, mas com certeza existem outras instituições, mas do DNA do PMI trocar conhecimento, né? Ele foi criado para isso, né? Então, assim, é uma instituição formada por voluntários e pessoas capazes que estão ali realmente para trocar conhecimento e ajudar um ao outro. Então, não existe melhor lugar para estar. Se você quer saber o que o mundo está falando, fique do lado desse pessoal, né? Esse pessoal, gente que fala sobre ideias e tal, e outros grupos qualquer, né? Assim, se você é um médico, talvez não faça sentido estar, né? Mas você tem conselhos de medicina que estão ali trocando informações, então eu quero dizer, existem muitos grupos onde você pode estar e trocar experiência, é isso, tem que ficar com gente. A gente tem que estar, eu aprendi isso com a minha avó, eu era pequenininha, e o que ela falava não era a questão ligada a preconceito, nem nada disso, ela falava a questão intelectual mesmo, né? E ela falava assim, Luciana, você tem que ficar do lado de gente melhor que você. Melhor intelectualmente, porque isso minha avó falava. Ela faleceu em 2005, eu morava em Salvador. Ela falava, você tem que ficar do lado de gente que sabe mais que você. Gente que sabe mais, gente que é melhor intelectualmente, porque esse pessoal vai te ajudar a crescer. Vai te puxar, né? Vai te puxar. Você vai se sentir mal no meio deles, né? Você vai falar, eu não sei o que esses caras sabem. E aí você vai se esforçar para ficar próximo. E por isso que a gente tem que ficar do lado de gente que eu costumo dizer, né? Que fala sobre ideias. E é uma boa forma de você saber o que o mundo está falando. Porque esse pessoal vai falar o que o mundo está falando, e aí você começa a ter ideia de para que lado eu vou, né? É uma boa maneira. Excelente. Eu tenho mais uma perguntinha para você, né? Falando no futuro trabalho, falando sobre qualificações, eu queria saber quais certificações tirar, né? Você podia falar com isso. Também isso está muito ligado ao autoconhecimento, porque nem todas as certificações fazem sentido, dependendo do lado que eu vou, né? Se você é um engenheiro e trabalha dentro de uma indústria, por exemplo, faz todo sentido você ter uma certificação Six Sigma, como eu tenho Black Belt, porque eu passei minha vida dentro da indústria, e faz todo sentido eu ter uma certificação Six Sigma. Mas não faz sentido, talvez, para um cara de TI, não sei, talvez não faça. Então, eu preciso saber quem eu sou, que tipo de atividade eu quero exercer, qual é a minha carreira, para que eu entenda quais são as certificações que fazem sentido. Até porque as certificações são muito caras. E não só o fato de serem caras, você gasta energia, tempo estudando, né? Você tem que gastar tempo estudando, você vai ter que fazer uma prova, energia, um monte de coisa. Então, você tem que entender quem é você, que tipo de profissional você é e quais são as certificações que fazem sentido. Para gestão de projetos, se a gente tiver, vou falar sobre gestão de projetos, porque esse é o nosso ambiente aqui, né? Que é o ambiente do PMI. Ter a certificação do PMP, eu acho fundamental, né? Eu acho fundamental. Em adição, você ter certificações ágil, também acho importante, porque é o que o mercado solicita, né? Então, o mundo de projetos é mais ou menos isso. Agora, tem indústrias que, sei lá, petroquímica talvez exija uma ou outra certificação diferente, né? Mas talvez você tenha que estudar um Primavera para trabalhar, né, na petroquímica e tal. Mas se o seu objetivo não é trabalhar na petroquímica,
Talvez você não precisa saber, conhecer essa ferramenta Primavera, mas talvez um project já seja suficiente. Então, tudo depende de onde você vai querer atuar. Mas não fique querendo tirar todas as certificações, porque às vezes é tempo e energia gasto e não traz benefício, né? Por isso que é muito bom a gente saber quem eu sou, que carreira eu quero seguir, para onde eu vou. Porque daí onde quer chegar, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz tem que ter uma intenção e tem que ter um propósito. Então, as minhas certificações também têm que ser intencionais, né? Eu tiro porque elas vão me trazer benefício. A não ser que eu queira mudar de área. Daí, vou mudar de área. Então, quais são as certificações dessa outra área? Aí é outra história, né? Mas fazer tudo que aparece não dá. A gente não vai ter tempo. Não vai ter tempo, nem energia, nem dinheiro para isso e vamos ficar doidos. Então, tem que focar onde você quer chegar e ficar sempre atento que o mercado muda muito rápido. Então, às vezes, aquela questão da adaptabilidade, às vezes você faz um plano e você vai ajustando o plano ao longo do tempo. E até pegando esse gancho das certificações, às vezes a gente tira uma certificação, a gente não coloca em prática, é como curso mesmo, você faz um curso, não coloca em prática, não adianta nada aquele conhecimento. Esquece tudo, então você tem que fazer algo realmente que traz benefício, né? Porque a certificação, ela vai, a hora que você coloca a certificação, sei lá, no seu LinkedIn, no seu currículo, pode abrir uma porta? Pode, mas não adianta nada. Se você não chegar no local onde você vai trabalhar e souber aplicar aquele conhecimento, a porta que abriu se fecha também, né? Então, não adianta. Então, ter certificação só por ter, eu acho que não vale a pena, a não ser, de novo, que você queira mudar de carreira, e aí sim você vai ter que, pelo menos no primeiro momento, tirar algumas certificações que não fazem muito sentido, porque não fazem parte da sua vida, mas você está fazendo por um propósito, que é a mudança de carreira, né? Então, daí ela acaba fazendo sentido por conta disso. Né? Mas o autoconhecimento é tudo. A gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento, até para que a gente consiga gerir e regular, né, equilibrar as nossas emoções, para que a gente entenda por que eu não gosto de tal coisa, por que aquela pessoa está me incomodando, por que eu não consigo trabalhar com esse cara. Porque a gente, no ambiente de trabalho, a gente não tem escolhas, né? É o projeto que nos dão, é o time que nos dão, são as pessoas que estão ali com a gente e a gente vai ter que fazer com a melhor performance, né? O melhor resultado. Verdade. E é primordial isso. E tudo começa do autoconhecimento. Não tem como. Não adianta você querer fazer. Às vezes você fica feliz no lugar, você não sabe porque aquele lugar não é o que você quer, não é aquele ambiente para você, né? Exatamente. E a questão da carreira, ela é algo delicado, porque a gente tem fases. Lembra da pirâmide de Maslow lá? A gente tem fases, tem momentos que a gente está, sei lá, você estava no topo, estava tudo muito bem resolvido na sua vida, de repente você perde seu emprego, e aí as necessidades básicas começam a aparecer, então você desce. Então, a nossa vida, a nossa carreira é muito dinâmica e todo mundo passa por altos e baixos, é super normal, mas a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que ficar atento. E nessa parte comportamental, ela é fundamental, na verdade, né? Tem uma máxima, o pessoal fala máxima, mas é uma frase do Peter Drucker, ele fala que a gente é contratado pelas nossas competências técnicas e a gente é demitido por conta das nossas atitudes, né, das nossas competências comportamentais. E isso me entristece bastante, porque é muito difícil a gente conseguir um emprego, ainda mais num momento de crise como a gente está, né, onde não tem oferta. E aí, a hora que a gente consegue, a gente perde, porque a gente não consegue se relacionar no trabalho, a gente não consegue gerir conflitos, a gente não consegue conversar, a gente não consegue se comunicar de forma adequada, a gente perde os trabalhos. E eu fico chateada porque eu já perdi, é claro, eu sou ser humano, passo por desenvolvimento como todo mundo, e tenho amigos queridos que sofrem com isso.
E eu olho para essas pessoas e elas são capazes, tecnicamente falando, pessoas cultas, pessoas super capazes e tal, mas no ambiente de trabalho não conseguem. E é duro, e tem muita gente que está aqui ouvindo que deve estar falando, puxa, eu sou assim também. Então, a gente precisa se atentar a isso, principalmente porque agora é importante, agora o mercado pede. Até tempos atrás, talvez porque as organizações não olhassem muito essa questão humana, talvez isso não fosse tão importante, mas agora as organizações estão em transformação e eu acredito e acho que vai ser muito bom essa questão humana estar mais próxima. E isso vai ser solicitado, não tem jeito, vai ser exigido, né? Não tem jeito. Então, na verdade, talvez vocês já estejam até sentindo que nas avaliações, as competências comportamentais já estão sendo conectadas com seus objetivos. Você já não tem mais objetivos técnicos, né? Você tem objetivos técnicos e objetivos comportamentais. Então, isso já é uma realidade. Né? Até em entrevistas a gente já vê, né? O pessoal não quer nem saber de certificação, é qual o problema que você resolve. Não quer saber se você é certificado, se é. Resolve e como você resolve, porque Exato. O como. Pensa, Manuel, se você tem um time de projeto qualquer e você matou os caras durante a gestão desse projeto, você conseguiu ótimos resultados. O seu projeto foi um sucesso. Só que você matou o seu time. A hora que vier o próximo projeto, o time está morto, o time não consegue, entendeu? Você já perdeu todas essas pessoas. Então, você tem que ter alta performance, mas o teu time precisa continuar saudável, né? Você não pode destruir as pessoas só porque você precisa encontrar um resultado bom, né? Entregar um projeto de alta qualidade. Então, as pessoas começam a mostrar a cara com valor dentro das organizações, né? O capital intelectual, que são as pessoas, eles começam a ser valorizados, já tem há um tempo, mas a cada vez mais valorizados dentro das organizações. Eu entendo que como a gente vive num mundo e num país ainda em desenvolvimento, a gente, com certeza, algum de nós aqui ainda trabalha numa organização ruim, onde tem pessoas que não se atentam para essas coisas. Eu entendo, porque num ambiente em desenvolvimento tem de tudo, né? Num país em desenvolvimento tem de tudo. Né? Países mais desenvolvidos, eu quero crer que essas coisas já são verdade, porque é o que as pesquisas mostram, né? É o que o Fórum Mundial falou, é o que o PMI está falando, são pesquisas globais, então é o que eles dizem. Então, quero crer que é uma tendência e que a gente vai viver ambientes melhores, mas a gente tem que estar preparado, porque nós, gestores, cabe a nós criar esse ambiente, concorda? Exato. Eu vou ter gente de tudo quanto é tipo no meu time, eu vou ter que fazer esse pessoal trabalhar da melhor forma possível e criar um ambiente bom para eles. E saber o momento, e eu acho que isso que é importante para o gestor, da liderança situacional, aonde eu consigo ser um gestor amável, respeitoso, mas coach, né? Eu consigo ensinar, eu consigo ser amável, eu consigo ser respeitoso, mas vai ter um momento onde eu vou ter que exigir do meu time. Com respeito, mas vou ter que exigir do meu time, porque o objetivo vai ter que ser entregue. As organizações visam lucro, né? Os projetos têm objetivos, então, em algum momento, eu, gestor, vou ter que exigir. Mas a liderança situacional ensina a gente como fazer isso, né? Eu gosto muito da gestão da singularidade lá do Carmelo, acho bem interessante também, né? Você foca. Cada pessoa também é uma pessoa, tem que saber lidar também com cada um. Né? Cada um. Eu costumo dizer, eu tenho aqui em casa um gatinho e 3 cachorros. Na verdade, eu tenho 2 gatinhos, só que um fica na casa da minha mãe. Então, eu vou dar o exemplo dos bichinhos para vocês verem como dá para aplicar. Os meus 3 cachorros, eles recebem a mesma ração. Na mesma época do ano, eles tomam vacina, todos tomam vacina. O mesmo tipo de carinho, é o mesmo tipo de atenção, só que cada um reage de uma forma. Eu tenho uma cachorra que é hiperativa.
enlouquecida da hora que acorda, da hora que dorme. Tá quietinha agora, não sei como. Ela é hiperativa, já tem 8 anos e a energia dela não acaba. Eu tenho um que é extremamente amoroso, mas atrapalhado. Atrapalhado no sentido, ele é grandalhão, ele pula, ele me machuca. Então, a hora que ele pula, eu me afasto, porque ele me machuca. E eu tenho um outro que é medroso. Então, assim, eles são tratados de forma igual, mas eles reagem, eles conversam comigo de forma diferente. O que acontece? Eu acabo tratando eles de forma diferente, porque cada um precisa de um tipo de tratamento. Não porque eu goste mais de um ou de outro, mas é que se eu fizer da mesma forma com todos, não vai funcionar. Eu preciso entender quem é quem, conversar a língua que a pessoa fala, entendeu? Isso nos times é a mesma coisa. Vai ter que entender quem é quem, conversar com seu time com a linguagem que ele entende. Senão não gera conexão emocional, entendeu? Luciana, estamos chegando no nosso final. Eu queria te agradecer muito, foi muito bom nosso bate-papo, tá? Eu deixasse que você, antes de você se despedir, né, para o público, eu queria que você deixasse umas dicas, tá? Finais aí para. Você já deu várias dicas, já anotei, eu fui falando com você e anotando tudo aqui, tá? Umas dicas suas aí. Gravado, porque daí a gente pode rever, né? Dá sim, dá sim. Porque a gente pode rever quando tiver dúvida. Escuta de novo. Ai, gente, bom, primeiro, Manuel, muito obrigada por ter falado comigo, feito o convite, eu estou à disposição quando vocês desejarem do Sergipe ou qualquer outro capítulo. É muito bom estar com vocês, é gente boa, é gente que eu gosto de estar junto, PMI, eu tenho um carinho especial, carinho mesmo, e as dicas que eu posso dar esteja aberto para você, para o seu desenvolvimento, para o seu interior, sabe? Descubra quem você é, não tenha medo de se descobrir, não tenha medo de sentir dores, porque vai sentir dor, não tenha medo de mostrar quem você é. Às vezes a gente usa muitas máscaras, porque os ambientes que a gente está inserido, às vezes pedem que a gente use máscaras, mas às vezes ser transparente e mostrar quem a gente é ajuda a gente se conectar com o outro ser humano, né? Porque é um ser humano falando com outro ser humano, e é isso que tem nos times. Muita gente trabalhando virtualmente, então tente se mostrar um pouco mais humano para o seu colega, você já não está mais tão perto dele assim, então você vai ter que, de alguma forma, criar elos, criar vínculos emocionais para conseguir trabalhar com seus colegas, né? Se abra, estude, aprenda, conheça gente, aumente o seu networking. A gente aprende muito com o mundo, a gente aprende muito ouvindo, né? Faz pergunta, escuta as pessoas, conversa com gente diferente. Eu acho que é isso. Desenvolva sempre, sempre. Excelente. Você falou das reuniões, né, remotas. Eu participo de muitas reuniões e eu fico meio triste com o pessoal nas reuniões, tudo de câmera desligada. Todo mundo fala isso. Não consegue empatizar, né, com as pessoas. Não... Sábado eu fiz um talk, posso convidar o pessoal? Pode. De 15 em 15 dias, tem um grupo chamado Projete, que eu e mais 2 colegas, então são 2 psicólogas, a gente tem feito essas conversas assim, como nós estamos fazendo aqui. E a gente falou exatamente sobre isso, que professores de MBA, professores de graduação têm sentido muita dor, porque vão ministrar a aula e as câmeras fechadas. E a gente vai fazer uma reunião qualquer e as câmeras fechadas. Eu entendo que em muitos momentos você está dentro da sua casa, às vezes você não está visualmente adequado, às vezes seus filhos estão ali, às vezes sua casa está bagunçada. Por exemplo, não deu tempo de você arrumar sua cama e você só tem o seu quarto para trabalhar. Pode ser, às vezes a pessoa mora num lugar menorzinho, e aí ela fecha a câmera porque as condições do ambiente não estão adequadas.
mas a gente perde essas conexões. Eu não consigo olhar no seu olho, eu não consigo ver você sorrir, eu não consigo ver você mexer, eu não consigo criar Exato. vínculos. Então, converse com o seu time, peça para eles abrirem as câmeras. Gente, vamos abrir a câmera. Se estiver descabelado, aparece descabelado, não tem problema, mas vamos abrir a câmera, a gente precisa se ver. A gente precisa, senão a gente até adoece, né? A gente está trabalhando virtualmente, a gente nem vê com quem a gente trabalha, a gente adoece emocionalmente, né? Então vamos abrir a câmera, vamos trocar experiência, vamos trocar sorriso, né? Vamos fazer esse tipo de coisa que é bom, é bom. Aproveitar também e convidar todos para participar da Jornada do Conhecimento PMI. A Luciana que vai estar na primeira etapa, tá? Agora em outubro. Vai ter um valor bem em conta para quem é filiado de qualquer capítulo do Brasil, dos 16 capítulos, tá? Isso. Vou contar com a Luciana lá. Tá? Estarei lá falando sobre a inteligência emocional como proposta de vida, né? Como eu trago isso para a minha vida de uma forma um pouquinho mais prática. Excelente. Luciana, gratidão, muito obrigado, tá? Obrigada a todos. Eu sou super aberta. Quem quiser conversar e se conectar comigo, sintam-se à vontade. Obrigada, viu, Manuel? Vamos manter contato e fazer novos projetos juntos. Vamos sim. Tchau, tchau. Tchau.